Irmãos, sem dúvida alguma, muitas percepções acerca das causas dos males que afetam a sociedade. E os males e as práticas dos homens cada vez mais escancaradas, contrário à vontade e à lei de Deus. Temos problemas claros, inequívocos, por exemplo, na área da família, conceitos errados, pecaminosos sobre o que é um casamento, sobre gênero, sobre identidade, conceitos que têm solapado a sociedade, e nós muitas vezes tentamos encontrar uma solução para esses problemas, até acreditando que simplesmente a raiz de todo o problema está no mau entendimento do homem acerca do que é ser homem e o que é ser mulher biologicamente. E até porque, não é, para que se conseguisse fazer o que se faz com identidade de gênero, eles simplesmente abandonaram o caráter científico, o que a biologia, o que a ciência diz exatamente daquilo que significa homem e mulher, e partiram para uma formulação social do significado de tais coisas. Nós temos dificuldade, por exemplo, ainda não apenas com sexo, com gênero, com família. Nós temos problemas gravíssimos na sociedade, no que diz respeito, irmãos, à criação de filhos rebeldes, filhos que desonram seus pais, que não se submetem à autoridade dos seus pais. Então, tentamos dar uma solução segundo a psicologia, segundo uma terapia particular, encontrando em alguma solução as razões e a maneira de lidar com os problemas dos nossos filhos. Até porque nós não queremos admitir que eles são rebeldes, é melhor entender que eles são doentes, e aqui eu não estou, em hipótese alguma, excluindo a realidade de que haja alguns casos claramente associados à doença. Eu não estou aqui em nenhum momento excluindo isso, apenas dizendo que no caso da grande maioria é assim que funciona. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, nesse contexto, irmãos, ele vai mostrar as raízes da maldade, da iniquidade e da prática do homem. Ele vai mostrar que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que isso produz algumas ações próprias do estado em que nós vivemos. O texto de Efésios 2, no verso 1, começa assim: Ele vos deu vida. É interessante, irmãos, que talvez aqui boa parte da igreja não vá perceber isso, mas talvez um ou outro irmão tenha percebido, por isso eu preciso tocar nesse assunto, para que não passe por cima dele. Então, essa expressão na língua grega não se encontra, essa expressão, Ele vos deu vida, essa expressão não está no texto grego. Então, o que está fazendo aqui no verso 1? É porque do verso 1 até o verso 4, não tem o verbo principal. É interessante, assim como o capítulo 1, do verso 3 ao 14, é uma frase única, onde não tem parada, não tem ponto, é uma frase única, onde se tem muita dificuldade para saber a divisão da frase. Assim também é o que ocorre aqui. O que foi então que os tradutores fizeram para resolver o problema da distância de tanta informação antes do verbo? Eles pegaram o verso 5, veja lá comigo, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, é a primeira vez que o verbo principal vai aparecer em toda a sessão, que é o que está tratando ali. Aí eles pegaram essa seção e trouxeram para cima,
para que o leitor entendesse o que estava sendo escrito, porque ia ficar tão longe a informação que nós não saberíamos o que ele estava falando. E aí ele pegou a expressão, nos deu vida juntamente com Cristo, e trouxe para cima. É por isso que o verso 1 do capítulo 2 começa, ele vos deu vida. O ponto e a grande força aqui do texto é que Paulo agora nos mostra, ele nos deu vida como, onde, em que circunstância. Então, uma forma talvez importante de entender essa estrutura do capítulo 1 com o capítulo 2, irmãos, você vai lembrar, no final do capítulo 1, por favor, não precisa nem virar a página talvez, é só olhar a página anterior e veja o que está escrito, por exemplo, no verso 20, ele diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Cristo morreu e o Pai o ressuscita dentre os mortos. Agora, nessa sessão, ele vai falar para a igreja. Entenda, ele está aqui se dirigindo, irmãos, aos gentios, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Até porque, na segunda parte do capítulo 2, verso 11 em diante, ele vai falar da salvação dos gentios. O que significa dizer para nós que Paulo aqui, ele está mostrando, veja, o que aconteceu com Cristo vai acontecer com a igreja. Cristo morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, é só você olhar do verso 1 ao 3, mas especialmente o verso 1 diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Mortos. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos mortos e ressuscitamos dentre os mortos. Essa é a figura usada no texto. O ponto é que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é a causa fundamental da minha ressurreição. É por isso que no verso 5 ele diz assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. É importante notar, irmãos, o princípio utilizado no texto, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Paulo vai explicar isso com mais detalhe, mas apenas para você entender a relação entre o capítulo 1 e o capítulo 2, é assim que o texto está posto. Então, que morte era essa que nós morremos? Que morte era que nós estávamos submetidos? Lembre-se, a morte de Cristo não foi porque ele pecou, ele morreu pelos meus pecados. Agora, eu estou morto por quê? Eu estou morto onde? Nos meus pecados e nas minhas transgressões. O verso 1 diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os vossos delitos e pecados. Aqui Paulo, irmãos, resumindo o que ele está dizendo aqui, nesses dois termos, delitos e pecados, ele está dizendo, olha, os pecados de omissão e os pecados de ação. O que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. O pecado é quando você vive com um objetivo. O que é o objetivo da vida? Para que foi que Deus criou o homem? Para a glória de Deus. E o que é que o homem faz? Como é que ele vive? Para si mesmo, para o seu próprio prazer. Então, o pecado é não viver e não acertar o alvo para o qual Deus nos criou, que é viver para a sua glória. E nós vivemos para nós mesmos. Enquanto que a transgressão ou delito tem a ver exatamente, irmãos, com aquilo que nós deveríamos fazer e não fazermos. Seguir uma regra e não seguimos. Seguir um padrão e não seguimos. Andar de acordo com a verdade e não andamos.
Então Paulo resume tudo nessas duas palavras. Estávamos mortos, tanto naquilo que não fazíamos, como naquilo que fazíamos. A palavra morte, ela não aparece pela primeira vez aqui na Bíblia. A palavra morte, a primeira vez que ela aparece na Bíblia foi em Gênesis, no capítulo 2, no verso 14 em diante, quando o Senhor disse a Adão: se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerá. Você vai morrer. Se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. É a primeira vez que a palavra morte aparece em toda a Bíblia. Mas o que é a morte? Porque Paulo aqui não está falando, irmãos, da morte em que a alma se aparta do corpo em última instância, no dia em que você é sepultado. Isso é efeito disso também. Mas a morte que Paulo descreve aqui, ela parece que foi extraída daquilo que aconteceu em Gênesis. Adão, quando pecou, ele não morreu imediatamente, mas imediatamente ele teve o seu entendimento obscurecido, a ponto de imaginar que poderia se esconder do Deus Todo-Poderoso, onipresente. Ele achava que ia se ocultar dele atrás de um arbusto, na ignorância do nosso próprio pensamento. Paulo vai usar essa imagem para descrever para a gente, irmãos, que a morte, ela então se define em 3 aspectos. Como é que alguém está morto? Antes que você pense, eu não creio em Cristo, eu não sirvo a Cristo, mas eu estou vivo, eu vou, eu venho, eu ando, eu compro, eu vendo. Você vai entender por que você está morto. Preste atenção nos versos que se seguem, a partir do verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, a primeira característica da morte é andar segundo o curso do mundo. O que significa andar segundo o curso do mundo? Um certo comentarista disse que essa palavra curso, utilizada no texto curso do mundo, é uma palavra extraída dos combates do Império Romano, que é interessante o termo. O que significa isso? Aqueles homens que se rebelavam contra o Império e fugiam para o deserto, os bárbaros, os que se amotinavam contra o imperador. Então, os soldados fiéis do Império iam até aqueles homens para prendê-los. Acontecia que quando eles eram pegos, eles vinham algemados, tanto nas mãos quanto nos tornozelos. O punho e os tornozelos eram algemados. Vocês já viram aqueles filmes onde um cavalo ia à frente e um grupo de pessoas aprisionadas, acorrentadas, sendo levadas para o matadouro, para a arena, onde eles seriam devorados pelos animais? O apóstolo Paulo diz, era assim que nós vivíamos. Nós andávamos como, nós seguíamos o curso do mundo. Lembre-se, irmãos, seguir o curso do mundo, como diz Thomas Watson, é assim como o peixe. O peixe vivo é o único que sobe contra a maré, contra a correnteza. O peixe morto, ele segue o fluxo da água. É o mesmo princípio. Nós estamos mortos e nós seguimos o curso do mundo. Os valores, os conceitos, a filosofia, os padrões, o modo de constituir família, o modo de pensar sobre as pessoas, o modo de pensar sobre gênero, o modo de pensar sobre política, o modo de pensar sobre cultura, o modo de criar os filhos, tudo é mundano. Nós estamos mortos e seguimos o fluxo do mundo, algemados. Mas o apóstolo Paulo não para aí.
ele vai dizer um outro significado, um outro princípio da morte. No mesmo verso 2 ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que coisa interessante. Nós somos, irmãos, nós seguimos o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, aprisionados por Satanás. Os que se rebelam contra a palavra, os que se opõem ao Evangelho de Cristo, mesmo respirando muito bem, mesmo malhando 6 vezes por semana numa academia, você está morto. Porque quem colocou as algemas em você foi Satanás, o príncipe da potestade do ar, te aprisionando para viver segundo os padrões desse mundo, os valores dessa terra. Impressionante o termo que Paulo utiliza. Ele atua nos filhos, chamado filhos da desobediência. O que é isso? Lembre-se, irmãos, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E todos nós morremos porque pecamos com ele. E ele depois, na sequência, no verso 13 ao 21 do mesmo capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer: por um ato de desobediência veio a condenação, e por um ato de obediência veio a justiça, a graça. Nós somos filhos da desobediência, porque filhos de Satanás. Lembra muito bem do que Jesus disse aos judeus em João no capítulo 8, quando eles disseram para Jesus: ora, o nosso pai é Abraão. Jesus disse para eles: Deus pode fazer suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão, disse o Senhor, vocês são filhos do diabo, que vocês vivem para fazer a sua vontade. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Vocês são filhos da desobediência porque vocês são obedientes àquele que lhes aprisionou. Vocês são obedientes ao príncipe da potestade do ar. Mesmo respirando, mesmo correndo todo dia na praia, mesmo tendo uma vida saudável, você está morto. Morto. Mas a morte não para aí. Primeiro momento, irmãos, o apóstolo Paulo, no verso 3, ele dá uma parada aí, ele deu um caráter explicativo muito importante no verso 3, sabe por quê? Ele vai dizer para nós, vai dizer para a igreja o seguinte: eu não me refiro a um grupo específico, não, uma tribo em determinado lugar na África. Eu não me refiro a um povo mais corrupto, não. Ele se coloca no meio. Veja o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, aqui, pronto, irmãos, ele não está falando de judeus ou de gentios, mas de todos nós. E logo ele então nos remonta para Adão. Nós somos filhos de Adão, nós nascemos em pecado, nós nascemos mortos nos delitos e pecados. E aprenda isso, você que tem frequentado e está no nosso meio por algum tempo, aprenda isso. Você não é pecador porque comete pecado.
Você comete pecado porque você é pecador. Nós nascemos em pecado. Os nossos pais nos tiveram, nos geraram em pecado. Nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza. E todos estamos condenados. Você entende? Por que a minha salvação tinha que ser um plano eterno? Que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Não pode ser algo da agora, porque agora não há esperança para mim. Paulo continua no seu argumento. Segundo as inclinações da nossa carne, era assim que andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Preste atenção, que a imagem muda. Algemados, mãos e pés, presos por Satanás. Então parece que nós somos pecadores porque nós somos forçados a fazer isso. Não, Paulo diz, não. Nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que nós fazemos na realidade é o que nós queremos. Quando você se vê numa situação de escravidão em um pecado e quer sair dela, você pensa, Satanás está me escravizando. Talvez ele ganhou um espaço muito grande na sua vida. Mas também, o que você tem feito e vivido é simplesmente para satisfazer os desejos do teu próprio coração. Estamos mortos. Fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Mais uma vez, a palavra natureza aqui, ela implica que provavelmente o que Paulo está querendo dizer com esse termo natureza é apontar para a origem. Por natureza nós somos filhos da ira, como também os demais. Todos nós em Adão, por natureza, somos filhos da ira e por isso debaixo do juízo de Deus. Filhos da desobediência, filhos da ira, como também os demais. Como também os demais. Irmãos, se esse texto de Paulo terminasse aqui, nós éramos os mais infelizes dos homens. Se a mensagem do Evangelho não seguisse e apenas me dissesse aquilo que eu sou e eu sou de fato, não haveria esperança para mim nem para você. Tem duas palavras nesse texto que precisam ser grifadas, marcadas, pintadas, destacadas, coloridas, porque são as únicas duas palavras em toda a história que podem mudar a minha sorte. Uma adversativa, uma conjunção adversativa, mas o nome de Deus. Mais Deus. Mais Deus. Seguíamos um fluxo, descíamos um rio como mortos, vivíamos nesse mundo para nós mesmos, mas Deus, mais Deus.
enquanto você desce esse rio cheio de pedras, aparece uma árvore caída, que você deve se apegar a ela. Essa é a única esperança que você tem. Primeiro, por que Deus aqui quebra toda a estrutura? Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mais uma vez, irmãos, os atributos de Deus, misericórdia, graça, eles são destacados nesse contexto de modo espetacular. E misericórdia, ela não é simplesmente pronunciada, ela é contabilizada. Diz assim, olha, Deus sendo rico em misericórdia. Veja, Ele não é apenas misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Lembra de Davi quando cometeu adultério e chega diante de Deus clamando misericórdia e diz: ouve-me, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Atende a minha oração. Aqui então o salmista clama pela misericórdia de Deus, e aqui no capítulo 2 Paulo diz: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por causa do grande amor com que nos amou. Essa expressão João utiliza da seguinte forma, lá em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Não é apenas amor, irmãos, é um grande amor, não apenas misericórdia, mas riqueza de misericórdia. Porque eu não era um pecador simplesmente, eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Agora, ele passa a mostrar que aquilo que aconteceu com Cristo é o que vai começar a acontecer com aqueles que creem no nome do Senhor. Veja comigo, por favor, o verso 5, quando diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estando mortos, nos deu vida. Preste atenção que você não pode separar o texto. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Como é que Deus nos dá vida, irmãos? Diz o texto, juntamente com Cristo. Em última instância, o que Paulo está dizendo é: assim como Cristo, o mesmo poder que tirou Cristo da morte, é o mesmo poder que nos tira das garras do diabo, do mundo e da nossa própria vontade. Era preciso alguém maior do que o mundo, maior do que o príncipe das trevas e maior do que a minha própria vontade para me redimir. O texto diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O mesmo poder que tirou Cristo da morte é o que nos tira da morte. O mesmo poder que
tira um indivíduo do pecado, que arranca o indivíduo das trevas, que faz eles crer no nome do Senhor e confiar em Cristo. O mesmo poder que tirou Cristo da morte é o mesmo poder que arranca o indivíduo das trevas. Deixa eu só fazer uma análise rápida, uma digressão rápida, por favor. Nós não vamos salvar pecadores, irmãos, com entretenimento na igreja, com um culto que agrada a pessoas, não a Deus. Nós vivemos numa sociedade tão estranha, onde as pessoas, elas dizem, o visitante, ele não pode ser perturbado na sua vontade. É como se nós não pudéssemos pregar toda a verdade para um indivíduo, porque pode afastá-lo da igreja. Se eu acreditasse, se eu imaginasse que a salvação ela decorre dos métodos que nós podemos utilizar para agradar as pessoas a virem a Cristo. Paulo disse, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Se eu não pregar o poder do Evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à direita do Deus Pai, e há de vir para julgar vivos e mortos, se não pregarmos o Evangelho dessa forma, nós poderemos correr o risco de despertar bodes e não ovelhas para o pasto, para o rebanho. Pela graça sois salvos. Duas palavras já foram utilizadas aqui, eu queria fazer rapidamente, compreender o que cada palavra significa. Misericórdia e graça. Comumente, nós entendemos graça por... O que é graça? Graça é o favor não merecido. Eu recebo aquilo que não mereço. E o que é misericórdia? Eu não recebo aquilo que mereço. Como assim? Enquanto graça, eu não mereço céus e Deus... veja, enquanto graça, eu mereço, literalmente, eu não mereço céus e recebo o céu. Eu não mereço vida e recebo vida. A misericórdia, eu mereço o inferno e não recebo o que eu mereço. Eu mereço a eternidade de sofrimento e não recebo aquilo que mereço. A misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço, e a graça, Deus me concede o que eu não mereço. A misericórdia e a graça de Deus operam aqui de tal maneira, irmãos, que o que o Senhor nos dá é aquilo que Ele deu a Cristo, é aquilo que foi concedido a Cristo, para que possamos receber a redenção. Verso 6, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção nisso, irmãos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Ora, o verso anterior diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas será que é a mesma coisa que Ele está falando aqui? Se Ele nos deu vida juntamente com Cristo, como é que agora Ele nos ressuscita juntamente com Cristo? O que é que Paulo quer dizer por ressurreição aqui? Ressurreição para Paulo tem um significado amplo. Por exemplo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para vivermos em novidade de vida. Quando ele diz nesse segundo momento que que nos ressuscitou juntamente com Cristo, é que agora nós não vivemos mais segundo o velho homem, mas segundo o novo homem. Nós andamos em novidade de vida. Paulo disse certa vez, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma das histórias mais contadas acerca de Santo Agostinho, vocês sabem certamente que Santo Agostinho
teve uma mãe que orou por ele por muitos anos, por sua conversão, e ele andou por muitos caminhos tortuosos até encontrar o Evangelho e ser salvo. E um dia, depois da sua conversão verdadeiramente, ele andando nas ruas da África do Sul, em Cartago, onde ele vivia, diz a história que ele vinha descendo umas daquelas ladeiras, e uma prostituta com a qual ele se envolveu antes de conhecer o Evangelho, correu atrás dele, chamando-o pelo nome, e ele continuou descendo a ladeira, e ela continuou chamando o seu nome, até que ela o aborda e pega nos braços dele e diz: Agostinho, você não me conhece, sou eu que estou aqui. Ele olha para ela e diz: eu sei quem é você, só que agora já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais a vida que antes eu vivia, eu não ando mais da maneira que antes eu andava. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Para quê, irmãos? Para que pudéssemos, veja a sequência do texto, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde estávamos e onde estamos hoje em Cristo? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Segundo, como esses pecados se manifestam, como a morte se manifesta? O curso do mundo, aprisionado por Satanás e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, sepultados em Cristo. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Qual o significado disso, irmãos? Perceba o poder do Evangelho, mas ainda perceba mais, que sempre é em Cristo, temos vida em Cristo, ressuscitamos em Cristo, estamos assentados em Cristo. Eu só posso todas essas coisas se eu estiver unido a Cristo. Nenhuma religião que rejeita a segunda gloriosa pessoa da Trindade, como revelada nas Sagradas Escrituras, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nenhuma religião tem a salvação como essa ordenada por Deus. Porque só nele nós morremos, só nele nós ressuscitamos, e só nele nós estamos assentados nas regiões celestiais. Para quê? Qual o propósito disso tudo? Verso 7, Paulo então coloca aí uma explicativa para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar, irmãos, nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Para que a graça dele, a misericórdia dele, o poder dele, a bondade dele seja conhecida de todos em Cristo Jesus. Fazer conhecida a graça de Deus em Cristo Jesus. A riqueza suprema da sua graça. Essa graça, irmãos, é tão gloriosa, diz o texto sagrado, que vai ser conhecida dos homens, para que seja arrancado qualquer possibilidade de mérito, para que seja arrancado qualquer possibilidade de bondade pessoal. Não é pelo mérito meu. Eu estava morto. Como eu vivia, o que eu fazia para agradar a Deus, eu estava morto.
Como eu fui salvo? Pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus que me escolheu antes da fundação do mundo. Como, se não foi a graça, como poderia um morto ressuscitar? A descrição é mais ou menos como está em João, no capítulo 11, quando Lázaro, depois de 4 dias de morto, o Senhor Jesus se aproxima da pedra e diz para que tirem a pedra. E ele então chama Lázaro, dizendo: Lázaro, uma redundância clara no texto, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Somente com o poder desse evangelho é que um morto pode deixar a sepultura. É somente com o poder desse evangelho que um pecador pode ser liberto dos seus pecados. E que um morto pode reviver hoje. Somente pelo poder do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos que creem. No verso 8, na sequência, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Há uma confusão muito grande nesse verso, porque normalmente as pessoas pegam esse pronome aqui, irmãos, demonstrativo, não é? Claro, você diz assim, isto, né? Isto, este, mas aqui, o isto não vem de vós. Em grego, esse pronome, ele não está em nem masculino nem feminino, ele é neutro. Por que isso é tão importante? Porque ele não está se referindo à fé. Ele não está dizendo, a fé é dom de Deus. Ele não está dizendo isso no texto. O que ele está dizendo é que tudo o que foi dito é dom de Deus. Veja, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tudo o que ele falou, até mesmo a fé, não apenas a fé, mas tudo é dado por Deus. Não apenas a fé, mas tudo é dado por Deus. Você sabe ainda o que Paulo está dizendo, irmãos? O evangelho é pregado para os mortos que seguem o fluxo do mundo, algemados por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o pregador diz assim, vocês precisam de fé. Aí Paulo diz assim, mas a fé, assim como a obra da graça é dada por Deus, até mesmo a fé que você precisa, você não pode produzir. Até mesmo a fé que você precisa, você não pode produzir. Ela vem de Deus. É como se você entendesse o evangelho pelo Espírito e chegasse diante do Senhor dizendo, Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido, porque estou morto. Eu não posso crer. O que faço? Então Jesus diz, toma a fé para crer em mim. Nada vem de você. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, diz que até mesmo o arrependimento é a bondade de Deus que nos concede.
Você imagina, irmãos, se depois dessa pregação você falasse, agora a fé, isso depende de você, é você quem tem poder para escolher. Aí você diz, eu quero. Veja que arrogância. Eu posso, eu desejo, eu quero. Ninguém vem com arrogância, vem quebrado diante de Deus. Daí o que o verso seguinte vai nos alertar e nos dizer. Veja o verso 9. O verso 9 diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Que glória tenho eu? O que fiz eu? A única coisa que eu fazia era desobedecer. O único caminho que andava era o caminho da morte. Como eu parei aqui? Como eu estou sentado aqui? Como eu amo a palavra? Como eu amo a Cristo? Como aconteceu isso? Foi a misericórdia e a graça de Deus. Ninguém vai se gloriar diante de Deus dizendo, eu fui salvo, porque eu tinha condições disso. Ninguém jamais fará isso. Só você entender como essa é uma tônica paulina, antes de concluirmos o último verso, irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia comigo. Romanos 4. E aqui ele vai falar agora do pai da fé, Abraão. Veja o que ele vai dizer de Abraão, o pai da fé. Verso 1 em diante do capítulo 4. Que por diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E aí ele vai dizer, não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão pode ter do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele é o pai da fé. Até a fé de Abraão não é obra, é dom de Deus. Nem o pai da fé pode se gloriar diante de Deus. O que Paulo começa a mostrar, irmãos, como ele termina o capítulo 2, o verso 10, é a ponte que ele nos dá para aquilo que ele começa a tratar a partir daqui, que é uma nova humanidade, uma nova comunidade, que é a igreja que está sendo formada. E como essa igreja vive? Como nós vivíamos, verso 1, nos nossos delitos e pecados. Como nós viveremos, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, Deus não apenas é o autor da redenção, como é o autor da criação. Assim como ele fez o mundo do nada, ele criou o mundo do nada, ele cria o homem da morte, ele dá vida ao homem sem nada ele poder fazer. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora, nós seguiremos a Cristo nosso Senhor. Nós andaremos como Ele andou. Nós viveremos como Ele viveu. As boas obras, irmãos, que foram preparadas. E aqui onde entra um outro engano importante. Veja, a palavra obras aqui aparece 2 vezes nessa seção do verso 1 ao 10, porque é um ponto importante, sem dúvida, para o apóstolo Paulo. No verso 9 ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, nós somos salvos pela fé, e a fé e a obra da redenção
toda ela é graça de Deus, ela é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não sou redimido pelo que eu faço, por minha obediência, por minhas obras. Mas eu sou redimido como? Pela graça do Evangelho, pela misericórdia de Deus, pela graça da redenção. Para quê? Para que eu ande segundo as obras que Ele me ordenou viver. Eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela fé, que é dom de Deus, para poder praticar as boas obras. Que não foram estabelecidas por Deus agora, que Deus preparou, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aquilo que Ele nos mandou viver desde a criação é o que Ele nos manda viver agora. O que é que tem lá na criação? Irmãos, comunhão com Deus, família, trabalho, culto. Como é que vai terminar o capítulo, a carta de Paulo aos Efésios? Com esses homens restaurados pela fé. O homem amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher sendo submissa ao seu marido como a igreja é a Cristo. Os filhos sendo obedientes aos seus pais. Os pais criando os seus filhos no temor do Senhor. O patrão não explorando e não fazendo o seu empregado trabalhar debaixo de ameaça, nem o empregado trabalhando apenas quando o seu patrão estiver vendo. Haverá uma nova comunidade que nasceu de dentre os mortos, pelo poder do Evangelho, a igreja do Senhor, que vai ser o exemplo de como se deve viver nessa sociedade. Para isso, nós somos salvos. Para isso, nós somos redimidos. O verso 1 do capítulo 2 começa: delitos e pecados. O verso 10 do capítulo 2 termina: praticando boas obras. O que nos separa de vivermos na iniquidade para praticarmos as obras como o Senhor ordena? A multidão da misericórdia, a graça, a união com Cristo, o Evangelho poderoso do Senhor, que arranca o homem da morte e faz dele um servo nesse mundo. Você que está sem Cristo e não conhece a Cristo verdadeiramente nessa tarde, você tem se esforçado tanto para se sentir redimido, que você tem até buscado fazer coisas boas para se sentir salvo. Mas a notícia que eu preciso lhe dar hoje é: você não vai conseguir. Porque por mais que você se esforce, por natureza, você é filho da desobediência. Por natureza. O que fizemos hoje foi lhe apresentar o único Filho obediente de Deus, Jesus Cristo. Que estivermos unidos a Ele pelo Espírito, obedeceremos ao nosso Pai em Cristo Jesus. É somente nele que você vai poder viver assim. Agora, irmão, você que está em Cristo Jesus, você que ama ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, preste atenção
nas verdades que o Senhor acabou de dizer, de mostrar. Você não vai conseguir viver também para a glória de Deus se não depender de Cristo. Lembra que Paulo exortou aos Gálatas dizendo: me impressiona como vocês rapidamente deixaram o evangelho para andar na carne. Em outras palavras, como vocês deixaram o evangelho da graça para viver segundo a sua própria força. Você não tem força se não for naquele que pela graça te salvou. É nele que você vai viver segundo aquilo que Deus ordenou para a igreja, nas práticas das boas obras. Que o Senhor possa trazer salvação a você que está perdido hoje, e santificação e esperança para você que está em Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças pelo privilégio de podermos, nessa tarde do dia do Senhor, início de noite, podermos louvar e glorificar o Senhor, ouvir a Tua palavra, sermos desafiados a viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome no nosso meio. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.